Senhor Jesus a todos, Deus abençoe os irmãos da Manancial Tempo de Glória. Nós estamos aqui para gravar, o nosso estudo mais uma vez, e hoje nós queremos dar sequência às bases para o Ministério Perfeito, e o que vamos utilizar hoje, depois de falarmos sobre convicção, vocação, hoje vamos falar sobre a unção, pois é a verdadeira confirmação de Deus em nosso ministério. Sem ela o nosso trabalho é vão. Então, a gente vai falar hoje sobre unção, 5 características de ungido, e eu quero pegar como base o capítulo 16 de 1 Samuel, o versos 1 à altura do versículo 16, e a gente vai estar falando pausadamente para que você possa pegar e entender, tá? E os irmãos compreenderem. Deus abençoe mais uma vez a todos da Manancial Tempo de Glória, AD Manancial Tempo de Glória. E vamos lá, vamos para o livro de 1 Samuel, para que a gente possa aprender os passos que nós precisamos, porque muita gente tem ministérios, Existem ministérios e ministérios, mas precisa-se de uma base, Uma base para quê? Para quê e por quê? Porque sem uma base a gente fica muito vulnerável, fica flutuante. E para que essa base? Essa base ela serve de estrutura para aquilo que será feito sobre esse ministério. Então, o nosso primeiro passo, como eu já falei, foi a convicção, É a plenitude e a certeza de que um obreiro alcança da parte do Senhor, de que realmente é chamado para integrar-se ao serviço daquele que o chamou a realizar a sua obra. O segundo é a vocação, a vocação, que é a chamada específica, cujo termo exige uma ação, e agora a gente vai falar sobre a unção. Unção, porque é isso que é a verdadeira confirmação de Deus na nossa vida. Sem a unção, a gente não consegue realizar obras que um homem, se não tiver realmente a unção de Deus na vida, ele não faz. Então, a gente vai pegar aqui 1 Samuel, que é a base, Davi, Davi ele foi alguém que Deus ungiu com óleo da alegria, segundo o Salmo 89. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Davi tem toda uma trajetória e é muito interessante essa base para a gente alicerçar o nosso ministério. E também o próprio Cristo, Como está lá em Lucas 4:18, que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para que ele pudesse realizar aquelas obras. E Mateus 25:8-10, que fala sobre a unção que faltou na vida das virgens, Porque elas tinham uma porção de unção, elas tinham azeite, mas não foi o suficiente para atravessar aquela trajetória até que o noivo voltasse. Então, a gente precisa ter na vida essa unção, essa graça. E essa graça, ela tem um preço, Para nós foi salvação de graça, mas manter a unção na vida tem um preço. E a gente vai buscar isso aqui na palavra de Deus. Então, 1 Samuel 16, versos 1 até a altura do versículo 16. Acompanhe comigo, e os irmãos que estão em casa também podem pegar a Bíblia, porque a gente vai precisar utilizar a palavra mais e mais nesse estudo, como a gente tem sempre feito, tá? Nós estamos utilizando a palavra, que é a nossa bússola, que é a nossa via de fé, regra e conduta, tá? Então, sem a palavra a gente não vai ter nenhum norte. O nosso norte vem através da palavra de Deus. Amém? 1 Samuel 16 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor:
toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, o que dissera, Samuel fez, pois, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem ainda este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Não eram escolhidos de Deus aqueles. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois: não nos assentaremos em volta da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxeram. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Glória a Deus. Essa foi a nossa leitura base, irmãos, sobre o tema que nós vamos tratar nesse momento, é a unção, né? Porque realmente quem tem unção faz diferença, tá certo? Quando a unção não precisa de grito, não precisa, é descartável. Quando a unção não precisa malabarismo. Por quê? Porque grito não traz Pentecoste. Agora, Pentecoste, aí muda toda a história. Tá? Agora, para que isso possa acontecer, é preciso ter convicção, né? Ter uma vocação e, acima de tudo, a unção de Deus. Porque se não houver unção na obra que Deus tem que realizar através da minha e da sua vida, da nossa vida, não há como conseguir. Não há como conseguir. E isso aconteceu com vários personagens da Bíblia, ou por que não dizer com todos que foram chamados por Deus para uma unção, para uma obra específica. Se você pegar e observar, Deus ele separou a Gideão, né, para uma grande obra. Você vai ver que Deus separou a Isaías para uma grande obra. Mas todos esses homens que foram separados por Deus, chamados por Deus com um objetivo, todos eles foram ungidos. A saber que na antiga dispensação, na antiga aliança, 2 pessoas eram ungidas específicos, reis e sacerdote. Né? Os profetas também recebiam essa unção para trabalhar aquilo que Deus ia fazer. Né? E você vai ver adiante que Deus está separando alguém para quê? Para uma grande obra. O rei chamado Davi, ele foi ungido. O rei chamado Davi, ele foi ungido. E a Bíblia diz que na vida de Davi, quando ele é chamado para ser ungido,
ele não está presente no ambiente. Mas Deus sabia aonde Davi estava. Né? Observe que na reunião que há aqui na casa de Jessé, estavam todos os irmãos de Davi. Né? Os irmãos estavam ali. Passou o primeiro que chamou a atenção do nosso irmão, o juiz Samuel. Né? Passou o nosso irmão Aminadab, que chamou a atenção pela sua estatura, pela sua envergadura, por todo o seu porte físico, mas infelizmente Deus o rejeita. E por que Deus rejeita? Porque Deus deixa bem claro, Deus conhece o que está dentro do coração do homem. Então, o projeto de Deus não é com aparência. O projeto de Deus não é com aparência. O projeto de Deus é com o que está dentro. Porque o que está fora geralmente em beleza, né? Geralmente chama atenção. Poxa, o cara alto. Foi a mesma coisa com Saul. A mesma visão que aparentemente Samuel tem de Saul lá atrás, é a mesma visão que ele vai ter de Aminadab. E Deus vai dizer, não, não é esse homem que eu quero. Não é esse o homem que eu preciso dele. E por que Deus não precisava daqueles homens ali? Porque Deus sabia que lá na frente, naquela peleja, com o gigante, eles eram covardes. Tá? Eles eram covardes. E observe que quando Deus separa alguém para uma obra, ele não tem aparência. Não tem aparência, sabe? Unção, irmãos amados, não pode ser comprada. A unção não pode ser comprada. A unção é algo que Deus dá para aquele que ele separa, que ele chama para uma obra específica. Muita gente aí está sendo ungida, tá? Pode ser ungido pelo homem, pode ser separado pelo homem, pode chamar a atenção dos homens, porque a unção na vida de Saul foi dessa forma. A população queria, o povo queria, mas a vara ela tinha que permanecer na casa de Judá, segundo o profeta Moisés escreve lá em Gênesis. Não podia ser de outro lugar. Então tem muita gente aí querendo ser, ou se ungindo, se separando, para uma obra em que, quando aparecer a primeira adversidade, vai correr. Porque quando a pessoa é realmente ungida por Deus, é separada por Deus, para a obra específica, ele não foge, ele não corre. Porque a unção de Deus faz a diferença na vida daquele que ele separou para o projeto. Então, Davi, quando ele foi separado para o ministério que Deus tinha na vida dele, o ministério de a monarquia, de conduzir uma nação, de conduzir um povo, Deus já tratava com Davi mesmo antes que todos pudessem ver e entender. Né? Davi era ungido no meio dos seus irmãos, na casa do seu pai, só que Deus já tinha separado Davi. Por que tinha separado Davi? Porque ele já matava leão e já matava urso quando ninguém via, quando ninguém sabia. Então nós temos que entender que não é o homem que vê, querido. O homem só reconhece. Está entendendo? O homem só reconhece o que Deus já fez na sua vida, na vida de outrem. Então eu tenho que respeitar todos os ungidos, porque todos Deus chama como para ungir. Deus unge, Deus chama, Deus separa. Tá? Agora tem obra específica que a gente precisa entender que Deus coloca pessoas específicas. Então precisa de uma unção especial, de algo a mais, de uma porção a mais, né? De uma graça a mais da parte de Deus. Porque se não tiver essa porção a mais, essa unção, esse poder da parte de Deus, tá? Não vai suportar. E principalmente, irmãos, para quem está no ministério. Tá? Então, o que nós estamos falando é sobre base para um perfeito ministério. Ministério não é brincadeira, é tomar conta de famílias, tomar conta de pessoas, tá? Tomar conta de jovens, de crianças, de adolescentes, de senhor, de senhoras, de anciões. Não é brincadeira, não. Não é para qualquer um. Então tem que ser capacitado por Deus. Você vê que o próprio Deus ele faz isso na vida de Moisés. Deus ele enche Moisés de uma forma tal que tira da presença que tinha sobre Moisés para dar para 70 homens para que pudesse também ajudar no ministério. Então a unção que estava sobre Moisés era uma coisa tremenda. Então eu quero falar para você nessa tarde que
nesse dia, né, nessa tarde que você vai ver aí, que Deus ele tem uma chamada específica na vida de cada um. Então, cada um dentro daquilo que Deus chamou. Cada um dentro da chamada que Deus separou para a sua vida. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado a fazer. Tá? Faça aquilo que você foi chamado a fazer. Procure saber qual é a sua função no corpo, para não atropelar ninguém e nem também ser atropelado. Para não atrapalhar o trabalho de ninguém e nem também que ninguém venha atrapalhar o seu trabalho, aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Então, vamos lá falar sobre 5 características, tá, do ungido. Eu quero falar sobre 5 características que estavam na vida do nosso irmão Davi. Tá? E que essas características fazem toda a diferença na vida de alguém que Deus chama. Viu? E se tem uma coisa que Deus chama, é que quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, é porque a pessoa achou graça diante de Deus. Né? E Davi ele achou graça diante de Deus. E é lindo isso, entender essa história, porque nós estamos pegando um adolescente. Né? E Deus tem compromisso na Bíblia com todos. A palavra de Deus, ele tem compromisso com todos. Mas observe uma coisa que Deus chama jovens. Né? A juventude, você vai ver isso na vida de Daniel também. Né? Você vai ver na vida de Daniel, você vai ver na vida do pastor Silas. Né? Você vai ver na vida do nosso irmão, quando Deus chama Paulo, e também chama posteriormente a Timóteo, pastor Timóteo. Você vai ver isso na vida de tantos homens, tá? Na história sagrada, da Bíblia Sagrada, que eram jovens que tinham compromisso com Deus. Então é preciso entender que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele. Tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra, com o seu chamado. Você tem um ministério, você tem uma chamada, tá? Então você precisa criar bases para isso. Você precisa criar uma estrutura para isso. Você precisa criar raiz. E essa raiz fará toda a diferença. É como a palmeira. Você vê que a palmeira ela suporta os intempéries, suporta vento, suporta tanta coisa. Mas aí eu digo para você o seguinte. Quando passa todo o temporal, toda a dificuldade, tudo aquilo que tem que passar, o que é que acontece? A palmeira está firme e forte. Tá? Então, assim, crie bases para o seu ministério, mas base sólida. Não coloque outro fundamento, como diz Paulo, coloque o fundamento que é a palavra de Deus. Tá certo? Então, a primeira característica na vida de ungido é que, aos olhos dos homens, ele é sempre o último. Né? Aos olhos dos homens, ele é sempre o último. 1 Samuel 16, versículo 11, que diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. Disse ainda: falta menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e chama, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, ou em volta da mesa, até que ele venha. Né? Observou? Aos olhos dos homens, ele é sempre o último. O último. Às vezes as pessoas olham para ele ou para ela e menosprezam. Meneia a cabeça e vai dizer: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Será que vem alguma coisa boa do bairro? Será que daquela congregação surge alguém que... Então, no meio dos seus irmãos, no meio da sua casa, passaram todos os jovens, passou Natanael, passou Radai, passou Ozem, tá certo? Os demais irmãos de Davi. Tá? E agora? Mas Davi não estava lá. Davi não estava lá. Então, assim, eu digo para você uma coisa. Não se preocupa. Tá? Não se preocupe. Aos olhos dos homens, realmente, os ungidos são sempre os últimos. Tá certo? Mas aquele que chamou você para a obra, para o projeto, ele não vê como os homens vê. Ele vê o está diante, tá certo? Dos olhos de Deus, não diante dos olhos dos homens. Porque Deus conhece o que está aqui dentro, o que está aí dentro do seu coração. Os homens geralmente fazem assim. Tá? Então, se a sua chamada é do céu, se é Deus que te chamou, foi Deus que separou você para essa grande obra, então fica na posição, porque Deus sabe como vai fazer para tirar você do anonimato, como fez com Davi, preparou toda aquela guerra, porque aquela peleja não era para Saul vencer, não era para os irmãos de Davi vencer, aquela peleja, aquele gigante era justamente para colocar Davi onde Deus queria colocar.
tá? Então o primeiro passo é esse aí, tá? O segundo passo é estar sempre ocupado com ovelhas e não com jumenta. Ungido se ocupa com ovelhas, tá? Quem está preocupado com jumenta, então deixa para lá. Por que isso? Porque em 1 Samuel 9,3 você vai ver que Saul está preocupada com as jumentas de seu pai. Tá? O ponto que Davi estava no campo cuidando de ovelhas, onde ninguém via, onde ninguém sabia. Mas ali ele matava cobras, matava escorpiões, defendia suas ovelhas, tomava de leões, tomava de urso, tá? Colocava sua vida em risco porque ele estava cuidando de ovelha. Irmãos, ungido é para cuidar de ovelhas. Chamado por Deus para a obra é para cuidar das ovelhas. Não é para cuidar de jumento. E jumento dá problema, meu querido. Jumento dá problema. Quando ele paca, quando ele dá para morder, quando ele dá para dar coice, sai da frente. Tá? Então tem pessoas que estão preocupadas com jumento. E Davi estava preocupado com ovelhas. Então, segunda característica é essa. Está sempre ocupado com ovelhas e não com jumenta. Foi o caso de Saul. Saul ocupado com jumenta. Davi ocupado com ovelhas. Tá? Terceira característica de ungido é ruivo, formoso, belemita e de boa aparência. Ruivo, formoso, belemita e de boa aparência. 1 Samuel 16, 18. Eram as características que tinha ali o jovem Davi. Tá? E que essas características, diante de Deus, né, e diante dos homens, e é lindo observar essa parte aí, sabe por quê? Porque quem dá a direção, quem aponta Davi para estar ali na casa de Saul, para tocar o instrumento, é alguém que de fora já observava a vida de Davi. Tá? Observe o que diz o texto lá. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tinha observado um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Tá? Nós poderíamos nos deter aqui algumas coisas, principalmente quando diz assim, valente, animoso e homem de guerra. Era um menino. Mas quem aponta esse ruivo, formoso, belemite de boa aparência, quem aponta ele não é alguém da sua família, é alguém que está de fora lhe observando. É alguém que está vendo a trajetória de Davi, acompanhando o dia a dia de Davi, observa Davi, que toca bem, que é animoso, sabe se pronunciar, é uma pessoa que sabe se equilibrar na situação, e é lindo, olha, e estão de olho nele. E outra coisa, mais importante do que alguém estar olhando, é que o rapaz diz assim, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Então isso faz toda a diferença na vida de ungido. O Senhor é com ele. Tá? Quando diz isso, o Senhor é com ele, alguém está de fora, está vendo, olha, Davi tem algo diferente nele. Davi tem algo que chama atenção. Davi tem algo que realmente é estrondoso. E alguém diz assim, não, é porque o Senhor é com ele. Deus é com ele. Porque se Deus não fosse com Davi, ele não conseguiria chegar aonde chegou. E observe que quando Davi está matando leão e urso lá no anonimato, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, é preciso entender que ainda não tinha sido ungido pelos homens. Mas Davi trabalhava para ser ungido não só pelos homens, mas já era reconhecido por Deus. Agora Deus precisava só de um momento para trabalhar a história e colocar Davi aonde ele queria. Digo para você uma coisa nesse momento, né? Que Deus está preparando todas as coisas para que tudo seja de acordo à vontade dele. Ainda que os homens não te vejam, não estão te vendo, não sabem quem é você, não te conhecem, mas Deus conhece você. E sabe que você está lá no campo. Sabe onde você está. Sabe o que você está fazendo. Sabe como é que você tem se comportado. Então, por mais que alguém olhe para você, meneie a cabeça, menospreze, não esquenta a cabeça. Fica tranquilo. Porque quem chamou, quem escolheu, quem separou, ele sabe o que está fazendo.
Tá? E a quarta característica de ungido é ungido perante os seus irmãos. 16:13. Ele foi ungido perante os seus irmãos. E diz o texto: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ungido no meio dos seus irmãos. Que coisa tremenda. No meio da sua parentela, no meio da sua casa. Dentro dos 3 degraus que Davi, ou das 3 ações de Deus na vida de Davi, a primeira ação de Deus de reconhecimento é no meio da família, viu? É no meio da família. Então significa o quê? Que a sua família, que aqueles que cercam você, que muitas vezes não dá crédito a você, que não dá crédito ao ungido de Deus, que Deus separou, vai ter que ver, entender e compreender que quem chamou foi Deus. Então, Davi, ele é ungido no meio dos seus irmãos, no meio da sua casa, da sua parentela, no meio daqueles que de envergadura, de postura, e quem sabe de tanto conhecimento e de tanta formação. Aí Deus fala assim: eu não quero esses. Por quê? Porque esses são covardes. Esses só tem altura, esses só tem estatura. Mas na hora da guerra eles vão fugir. E Deus não conta com quem foge. Deus conta com quem está ali, que lambe o sal, que não desiste, que não foge, que não corre, que ainda que o sangue dê, como se diz na linguagem do nordestino, o sangue dê no meio da canela, mas ele está ali. Ele não é só seu amigo, o seu companheiro, quando está tudo bem, não. Ele está com você na bonança, na dificuldade. Ele está com você nos dias bons e nos dias maus. Então, Deus sabia que os irmãos de Davi não podiam receber aquela unção, porque Deus sabia que eles eram covardes. E a prova é que quando o gigante Golias vai se levantar contra Israel, eles estão ali amoitados. Ele, Saul e os demais estavam todos ali amoitados. E quem que aparece? Vai ter que aparecer ungido. Então, ungido nesse estudo, tá? É você. E é as bases que nós estamos trabalhando, as bases para um perfeito ministério. Então, tem que ter unção. Tem que ter a unção. E a unção de Deus é que faz toda a diferença. É por isso que Jesus foi ungido, tá certo? No livro de Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, tá? E você vê essa profecia se cumprir no capítulo 4 de Lucas, verso 18. Ele está sendo ungido para pregoar, para fazer a obra, para libertar, para ir adiante, estabelecer o reino do Pai aqui na terra. Então, tem que ter unção. Tem que ter unção, escuta, unção fresca, unção que vem de Deus. Não é banha não, viu? Porque tem gente aí que você pode derramar um balde de óleo da Shell, um tambor de óleo na cabeça dele, que não vai resolver. Você pode derramar um tambor de óleo e não vai resolver. Por quê? Não foi chamado para determinada obra, para determinado projeto. Quem Deus chama, ele unge. Quem Deus unge é porque ele está capacitando. Ele capacitou, ele capacita, ele vai fazer. Então, no nome do Senhor, tá certo? Eu quero dizer para você uma coisa. Fica na posição, porque no tempo de Deus, o óleo vai descer sobre a sua cabeça. Não se apresse, não se apresse, porque Ele não tem pressa em fazer. Ele quer que você fique na posição. E o quinto passo, para nós encerrarmos, é cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16:13. É a sequência que diz aqui, ó. Diante de seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando ele foi ungido diante de seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio. E quem é cheio, irmãos? É como eu falei no início. Quem é cheio faz a diferença. Sabe? Quem é cheio, você vê. Quem é cheio, você entende, você compreende.
Então, que Deus lhe abençoe nessa tarde, em nome de Jesus, que Ele lhe fortaleça, que nesse dia Ele possa derramar sobre você a graça dEle, a bênção dEle e a presença dEle, tá bom? Na próxima semana ele vai estar falando sobre inspiração, tá bom? É mais uma característica da vida daqueles que querem um ministério perfeito, com uma base realmente ali segura, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo e até a próxima, em nome do Senhor.